Bernardo sempre gostou de esporte radical. A gente andava junto de bicicleta, ia para tomar banho de cachoeira. Patins, skate. A bike nem precisa de falar, né? Porque sempre andando com ele. Sempre fui muito envolvido com o lance de esporte radical, sempre gostei muito de natureza. Eu acho que devido ao fato de eu morar em Ouro Preto, que é um lugar com muita montanha, muita natureza, muito esse contato, então eu sempre fui muito ligado a isso. O Bernardo conheceu o Cláudio e ele viu como que o Bernardo andava com a bike, pulava, né, com a bike. Com essa amizade com o Cláudio começou, né, entre aspas, investir, porque ele viu que Bernardo tinha um potencial. Ele devia estar com uns 10 anos, eu acho, por aí. Eu lembro que eu saía daqui de casa para andar numa pista aqui embaixo, no Bosquinho, e eu sempre passava, tinha uma turma ali de moleque andando de skate, nessa faixa de idade dele aí, ele desse tamanhozinho, maluco, sangue nos olhos. E ele já, cara, você via que ele já andava até mais do que os moleques de skate, assim, porque ele era todo estourado, as roupas estouradas, enquanto a galera tinha tudo top, e ele mandava bem. Eu conheci o Cláudio, que foi o brother que me aplicou realmente a bike de downhill, né? Então eu vi aquilo ali como uma diversão, mas não como uma profissão, né? O Cláudio me mostrava os vídeos dos gringos, dos caras, assim, na verdade eu sempre falei, nossa, ia ser muito doido andar com um cara desse um dia, mas nunca pensando nessa proporção que virou hoje em dia, né? Eu usava a 45 que eles tinham, eu gostava de dar uns pulos nela. A galera deitava lá embaixo, os 10 moleques, e ele começou a querer, ele gostou de ver o pulo, não sei qual que foi, e falou, não, velho, vamos andar de bike. Eu falei, vamos embora. Aí eu lembro que ele tinha um baixo, tocava baixo, cara, não sei como é que ele alcançava, né, porque o bicho era desse tamanhozinho, mas aí já vendeu o baixo, já pegou uma BMX, aí fomos indo devagarzinho, cara, e chegou onde ele chegou, o cara conquistou, né, ele correu atrás mesmo. A pista do Polivalente, eu posso dizer que foi o pontapé inicial onde tudo começou, né? O Polivalente é um lugar onde eu e o Cláudio, o cara que me apresentou o downhill, o cara que me aplicou na bike, eu e ele fizemos esse lugar aqui, tipo, nossa meca mesmo. A gente vinha todo dia, final de tarde, trabalhava, fazia rampa, então o Polivalente foi muito responsável para a minha evolução. Hoje a gente está com 2 linhas de rampas, né? A gente deu uma restaurada nele aqui, porque ele ficou um tempo fechado. E foi bom reativar o Poli e ver o tanto que ele já era um rolê acima da média. E legal de ver que antigamente a gente já tinha essa visão de pulo grande. E até hoje ele dá aquele friozinho na barriga assim, sabe? Porque é um rolê muito de alta. E é isso aí, fez parte totalmente da minha história. A pista de Tabirito, posso dizer que foi responsável por
me virar um atleta mais rápido na bike. Foi aqui que eu evoluí um pouco minha tocada de salto, de velocidade. E fui um cara de muita sorte de ter uma pista desse nível tão perto de casa, né? Então eu passei grande parte daquela minha fase da adolescência ali, dos 15 aos 17 anos, andando muito aqui. Tinha o CT, que era um lugar um pouco mais fluido, assim, para pegar um flow na bike, e o Cristo, que era uma pista quebradeira, e sempre foi muito quebradeira, né? Muito técnica, muito de alta velocidade. Então aqui melhorou muito minha velocidade na bike. Quando eu era criança, praticamente, literalmente criança, né? 15 anos de idade, mais ou menos, eu conheci o Dudu, o Asterac. E aí a gente foi fazendo uma amizade de corrida e eles falavam sempre que eles tinham um sítio, sabe? Que eles vinham, tinha umas rampinhas, tinha uma pista, eles chamavam aqui de Whistler, né? Que tem o Whistler, eles falavam Whistler. E eu lembro quando o Bernardo começou a frequentar a nossa pista, ele abriu muito nossa cabeça, assim, para novas linhas. A gente tinha uma linha numa erosão lá, ele que falou, ó, dá pra dropar dali, sabe? Com aquela visão mais meio nervosa que ele trouxe, né? E eles me mostravam os vídeos, eu falei, nossa, eu quero ir nesse lugar, até que um dia eles me trouxeram. E daí eu não saí mais, praticamente, né? Eu fui tendo minha evolução toda com o Dudu, com o Aster, o Gui, o Cabeça, que foram meus amigos mesmo nessa parte do CT. E ele estava querendo um lugar para fazer essas rampas, que ele arrumou um apoio. E perguntou se podia ser lá em casa. Aí eu comentei que não só podia, como era uma honra ser lá em casa, né? Que eu gosto, já era um foco da bike e tal. E aí começou com isso. Ele, a princípio, pegou um trator de esteira lá com cassim e fez 3 rampas grandes, e a gente fez um gate de madeira, que a galera que pulava, inclusive, falava que dava mais medo de subir no gate do que um paliteiro, forrada de pallet lá em cima, uma rampa, uma descida, que era o impulso que precisava, né? Porque as rampas ficaram bem exageradas mesmo. E aí a gente foi evoluindo na pista, né? O rolê foi evoluindo, a gente tinha um espaço que era bom para poder mexer, então a gente sempre teve essa facilidade de fazer pista e essa união. Com a galera envolvendo e tal, a gente expandiu essa linha mais para cima e que foi consolidando o que é hoje, né? Hoje é uma linha com 9 pulos. E hoje se tornou um lugar referência no Brasil, e o CT foi o lugar que me formou como campeão mundial de whip, justamente por essa facilidade de fazer pista, do amor da galera, né?
Eu sou um cara muito determinado e quando eu foco em uma coisa, eu vou até eu conseguir. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás. O objetivo do Bernardo sempre foi chegar aonde ele chegou. O que ele quis, ele conquistou com o esforço dele mesmo. Acreditar, que ele sempre falava muito, ele acreditava muito, e a vontade, cara. Eu acho que aí deu certo e ele pegou total a manha, né? E aí, em vez dele focar nas dificuldades, ele focava sempre nas soluções, tipo assim, não perder a oportunidade. Fez a vida dele, fez a casa dele, tudo com o dinheiro do esporte, como, assim, poucos brasileiros conseguiram no esporte, ainda mais no downhill, que é um esporte tão difícil. Ele é um exemplo de que basta ter força de vontade, né, perseverança e acreditar no sonho, que o sonho é possível. Tive algumas barreiras, né, que não foi fácil, teve que batalhar muito por tudo, desde quando era criança para comprar as bicicletas que eu vendia picolé, vendia salgadinho, fazia o corre para comprar, trabalhei de borracheiro uma época, fichado, e a grana toda que eu tinha era revestida para bike. Muitas vezes também não era só para comprar alguma coisa para bike, era para ajudar a gente em casa. No início da carreira dele as coisas eram muito difíceis para ele ainda, então assim, ele sempre contava com a ajuda da galera e a galera toda sempre ajudou muito ele por ele ser uma pessoa muito especial e de coração muito grande. A gente ia para as corridas e via que o Bernardo ficava lá meio no perrengue, pegava um ônibus, botava a bike no ônibus, ia para correr, chegava lá, não tinha dinheiro para fazer inscrição, não tinha lugar para hospedar, mas também não deixava de ir, porque muito do sangue do cara a bike, né? Ele, como todo atleta brasileiro, na luta danada, cara, a gente viu a luta desse moleque, cara, para ir para as corridas. E muitos ajudaram ele aí do caminho dele, ele sabe disso. Já teve vezes dele esmurecer com alguma coisa e tal, e a galera em volta falar, não, Bernardo, é isso mesmo, velho, tem que meter as caras e... Quando eu tive minha primeira bike full, né, meu pai que me deu, ele ia aposentar, estava na época de aposentar, e ele falou, filho, quando eu aposentar eu vou te dar um quadro. E ele ficou 4 anos pagando esse meu primeiro quadro full. O empréstimo que o Chico fez, né, pro Bernardo, para comprar a bike do Bernardo, nossa, foi muito bom mesmo, porque é uma que ele acabou incentivando mais ainda o Bernardo. Estava aposentado, fiz um empréstimo consignado e ajudei e comprei a bicicleta para ele. Dali para cá, ele que me presenteia. Novinho, ele na Júnior, ele fazia os tempos de elite, com bike rígida, com bike toda fodida, e não tinha patrocínio. E aí as coisas começaram a acontecer pra ele, cara, porque ele corre atrás mesmo. A gente ia nas corridas, quando ia ver, o Bernardo ganhava dos caras que eram as promessas lá do local, ia correr em outro lugar, sempre tinha alguém aí foda que era o favorito, aí quando você ia ver, tava o Bernardo lá perturbando os caras e ganhando. Então, assim, ele foi esse caminho dele, né, cara, não foi do dia, da noite pro dia.
quando eu ganhei o primeiro campeonato de whip, foi bem legal, assim, porque foi uma coisa bem inesperada, assim, né? Bem naquele lance, assim, eu fui para Whistler para viver um sonho. Eu cheguei até a trabalhar lá numa reciclagem, porque minha grana acabou e eu consegui um trampo de reciclagem, que foi o único trampo que eu consegui legal, que eu não tinha papel. Nesse meio tempo aí teve a competição de whip, que foi... não foi oficial, foi uma jam da galera, dos gringos, tinha campeão mundial de downhill, tinha a galera. E eles fizeram essa session lá e eu apareci sem ninguém me conhecer e ganhei dos caras. Aí foi aquela loucura. Véspera da viagem, um amigo nosso falou assim, velho, lá no Canadá o Bernardo vai ter que ir preparado, assim, humilde, porque lá ele vai ser só mais um, cara. Lá é o pico, assim, lá é igual o cara surfista e surfar no Hawaii. Ele não vai destacar lá igual ele destaca aqui. Eu lembro que eu até comentei assim, cara, eu acho que qualquer lugar que o Bernardo for, mesmo se ele não for o melhor, os bons vão falar assim, esse cara aí, quem que é esse cara, bicho? Porque não é normal, sabe, assim. Eu ainda falei assim, eu não conhecia lá, eu falei, acho que ele não vai ser um anônimo total, porque o rolê é diferenciado. Eu lembro que eu cheguei no dia, lá no Whistler, eu cheguei no dia que ele ganhou. E eu não cheguei a ver, foi no dia assim que eu cheguei minha passagem, e pô, foi uma festa dos brasileiros lá, cara, e os gringos. E aí os próximos anos o campeonato de whip virou um campeonato mundial de whip, que eu ganhei também mais uma vez no Canadá e 2 na França. E aí daí, cara, eu não sei assim situar as datas, assim, a ordem cronológica, mas aí nisso foi evento lá na China, convidado, aí foi para o Japão fazer foto, e esses urbanos todos aí pra Europa, vários lugares, foi para os Estados Unidos, foi pra, pô, o cara conheceu o mundo com a bike, né? Quando a gente vai ficando mais velho, talvez, a gente... mais experiente, né? A gente vai valorizando um pouco mais suas raízes, né? E através de ter viajado o mundo inteiro e desse movimento da bicicleta ter crescido tanto aqui na região de Minas, de Belo Horizonte, a gente vê o potencial gigante que isso aqui tem de mountain bike, né? Atualmente eu migrei para o Enduro, então eu tive mais oportunidade de conhecer mais montanhas, né? A bike de Enduro te proporciona isso, te proporciona novos picos, novos rolês. Então, através dessa conexão com o Enduro aí, eu vi o potencial gigantesco que a gente tem na região, né? Eu brinco com a galera que a gente está na Califórnia aqui da bicicleta, né? Eu tenho um sonho de conseguir conhecer vários outros lugares no Brasil, né? Nesse sentido de enduro, assim, de conhecer novos picos, novas trilhas, e eu tenho certeza que a gente tem um potencial ímpar aqui, tanto quanto a Europa, de montanhas gigantes e rolês infinitos.